Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal precisa redigir uma redação de sucesso. A redação é a disciplina com maior peso na nota global do seu concurso público. Pensando nisso, eu preparei uma aula totalmente focada na redação organizada pelo Instituto AOCP. Eu vou te mostrar pontos importantes para você intensificar a sua preparação. Você que ainda não me conhece, eu sou a professora Camila Cobos, professora especialista em redação de concursos públicos. Eu já corrigi mais de 10 mil provas discursivas. Então, tudo que você vai ver aqui é fruto da teoria e, sobretudo, da prática. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar o seu like. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários e vamos juntos com foco total na preparação da sua redação. Para a gente iniciar, eu vou compartilhar aqueles pontos que serão trabalhados ao longo desta aula. Então, nós vamos começar pelas características da redação da PMDF. Eu vou te mostrar as regras do jogo. O que isso significa? O modo, os critérios utilizados pelo Instituto AOCP na hora de avaliar a sua redação. Eu costumo dizer que esse é o primeiro ponto para o candidato se preparar com eficiência e com segurança. Conhecer aqueles itens que serão checados, avaliados na hora da correção da sua prova de redação. Na sequência, eu vou te mostrar alguns elementos relacionados ao perfil da banca. Afinal de contas, entender o perfil da banca faz parte também da sua preparação. E, por fim, um passo a passo para a redação do Instituto AOCP. Lembrando que a banca aqui cobra o texto dissertativo argumentativo. Então, para a gente entender o valor da prova e alguns detalhes dessa prova de redação, eu disponho aqui na tela de alguns elementos. Primeiro passo é uma redação eliminatória e classificatória. Então, você precisa garantir ao menos a nota mínima. Mas eu já te digo que para você passar com tranquilidade, ser aprovado com tranquilidade, você tem que ficar bem acima da nota mínima. Lembrando que o valor da redação corresponde a 20 pontos, o valor total. E a nota mínima a 10 pontos. Vale lembrar que a banca, ela delimita, ela expõe no edital o seguinte trecho: o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. O que a banca quer dizer quando ela assinala esses termos? Ela espera do candidato um texto dissertativo argumentativo. O Instituto AOCP cobra, normalmente, quando ele pede esse tipo de redação, temas relacionados a atualidades, à tecnologia, ao mundo do trabalho, à sustentabilidade, pode cobrar também em relação ao preconceito, educação, segurança pública, ou seja, você precisa dominar diversos temas e precisa entender a lógica da dissertação argumentativa, que perpassa pela opinião, pela construção de argumentos a respeito do tema cobrado. Então, você precisa entender o tema e ser capaz de redigir argumentos consistentes, detalhados, fazendo uso de estratégias argumentativas. Então, além de entender o que deve ser escrito no parágrafo de introdução, nos parágrafos de desenvolvimento e conclusão, você precisa dominar alguns mecanismos para você mostrar para a banca que aquilo que você redige tem consistência e tem detalhamento. Calma, calma, que eu já te explico como você deve fazer isso na hora da sua redação. Então, entendendo essas características, eu vou te mostrar agora como a banca vai corrigir a sua redação. Então, você vai entender aqui as regras do jogo. Eu costumo chamar de regras do jogo, por quê? Porque sem entendê-las, você começa a redigir texto sem muito foco, sem muito rumo. O Instituto AOCP, eu costumo dizer que é uma banca que cobra ali os aspectos gerais, globais da escrita de um texto. Mas cada um desses itens tem um valor específico. A banca não dá um peso maior para o conteúdo ou maior para o domínio da norma culta da língua portuguesa. Não, esses itens, eles são divididos de forma igualitária. Nesse caso, cada um desses itens valerá até 4 pontos. Então, o primeiro ponto é o atendimento e desenvolvimento do tema. Você precisa saber, entender a proposta temática, a frase temática, e ter conhecimento a respeito daquele tema.
É claro que a gente aqui pode até sugerir, fazer uma rodada de temas e o aluno chegou lá e acertar o tema. Mas o que eu te digo? Eu te digo que você precisa fazer leituras com foco em redações de concursos públicos, estudar os temas anteriores e estar antenado com tudo o que acontece na atualidade. Então, não existe um caminho mais curto que vai ser encurtado. Não, existe uma preparação, o treino. Você precisa também treinar para você ser capaz de redigir com tranquilidade a respeito de qualquer tema. Claro que parece algo extremamente abrangente, mas eu já vou te mostrar o perfil do Instituto AOCP para você se preparar com mais intencionalidade. Então, além de dominar o assunto, você precisa também entender que a redação é um composto de parágrafos, o texto deve ser escrito em prosa, por isso parágrafos, e esses parágrafos, eles têm que estar conectados, porque é com foco nessa conexão que você vai garantir a progressão textual, que diz respeito à coesão e à coerência. O seu texto, ele é coerente quando você mantém uma unidade de sentido. Por exemplo, você vai falar do impacto da tecnologia nas relações sociais. Então, ao longo de todo o seu texto, você tem que garantir esse assunto, seja na construção da introdução, seja nos parágrafos argumentativos ou no fechamento do seu texto. Você não pode, em nenhuma hipótese, deixar de falar desse impacto da tecnologia nas relações humanas para, por exemplo, falar de forma restrita das fake news ou dos crimes que são realizados via internet, porque a palavra internet está ali tangenciando o tema. Não. O que ela quer é que você se mantenha no assunto. Isso é coerência, essa unidade de sentido. E coesão textual é o uso dos conectivos. Instituto AOCP conta. A banca praticamente conta quantos conectivos você vai utilizar no seu texto. Na hora que eu estou fazendo a correção das redações dos meus alunos, eu também faço essa contagem e aviso eles. Aviso, olha, cada parágrafo tem que ser iniciado por um conectivo, menos a introdução, que não é necessariamente necessária, iniciar com o conectivo. Mas parágrafo de desenvolvimento, parágrafo de conclusão, use os conectivos. Use, porque isso vai te garantir ali uma melhor desenvoltura naquilo que a banca fala de coesão. Vai fazer a separação dos períodos dentro do parágrafo, dentro dos parágrafos, mantenha o uso dos conectivos. Por quê? Porque o corretor, o avaliador do seu texto, ele vai fazer essa checagem. Ele vai avaliar se você usa conectivos intraparagrafais dentro dos parágrafos e interparagrafais, ou seja, ligando parágrafo a parágrafo. Então, para você já garantir aí, já ter uma nota acima, eu te digo com toda tranquilidade para você utilizar de 10 a 12 conectivos. É claro que utilizá-los da maneira correta. Não é, por exemplo, utilizar o no entanto, entretanto, mas sem ser com a ideia de adversidade. O que eu quero dizer? Você tem que saber qual é a ideia que você quer organizar no seu texto para utilizar o conectivo ou os conectivos de forma organizada e eficiente, porque senão também não vai adiantar nada, você não vai conseguir uma boa pontuação nesse quesito. Bom, além de preocupar com o tema e preocupar com a coesão, você precisa dominar a estrutura da dissertação argumentativa. É aquela redação em que eu sugiro para 30 linhas um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Na hora que eu for te mostrar o passo a passo, o modelo de redação, eu vou detalhar com maior tranquilidade, maior clareza o que você deve priorizar em cada um desses parágrafos. E para a gente dar sequência, vem aquele critério que quando eu faço a correção das redações, seja quando os alunos estão se preparando ou para avaliar se aquela redação cabe ou não cabe, é viável ou não é viável, a questão do recurso, esse item é o mais difícil do candidato ter a nota máxima. Informatividade e argumentação. Eu já te explico o porquê. É aqui, no quesito 4, que a banca vai checar se aquilo que você escreve tem consistência, se aquilo que você organiza,
sobretudo nos parágrafos de desenvolvimento, tem estratégia argumentativa. O Instituto AOCP valoriza, nesse quesito 4, o uso das estratégias argumentativas. Quais são essas estratégias? São citações, você traz ali um repertório de autoridade, você vai falar, por exemplo, do desgaste no ambiente de trabalho. E aí você traz um conceito como o conceito da sociedade do cansaço ou da sociedade do desempenho, que são conceitos sociológicos, filosóficos atrelados ao tema. A banca valoriza, sim, esse tipo de menção, esse tipo de citação. É algo relacionado à segurança pública, a direitos e garantias. Você pode citar os ordenamentos jurídicos maiores, desde a Constituição Federal de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, você tem que construir repertórios ao longo do seu texto. Só a citação? Não, você pode usar um dado estatístico, um exemplo bem pontual para tratar daquele tema, você pode fazer uma relação de causas e consequências. O que a banca vai checar é como você explica o tema, como você constrói os seus argumentos. Por isso, a preparação, a correção detalhada, te mostrando ali cada ponto que você precisa melhorar, precisa aperfeiçoar ao longo da sua redação, é crucial na sua preparação. Passando por esse quesito da informatividade e da argumentação, vem o último ponto, que refere ao domínio da modalidade gramatical. Você precisa, sim, checar as regras de acentuação, uso da crase, regência, concordância. É por isso que no meu curso de redação, todos os cursos de redação, eu coloco um módulo específico de gramática aplicada ao texto. O que eu faço? Eu checo os principais erros dos candidatos cometidos nas redações de concursos públicos, listo o erro, mostro a regra para que os meus alunos não cometam esses erros. Então, sim, você precisa ter cuidado com a escrita do seu texto, porque a banca vai checar se você escreve de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E aí, você passando por toda essa parte, dominando as regras do jogo, vem algo que é extremamente importante você entender: o perfil da banca. Como eu estudo para uma redação que é organizada pelo Instituto AOCP? Primeiro passo, a banca sempre entrega textos motivadores. Se você fizer uma busca nas redações dos últimos anos, do ano de 2020, 2021, 2022, você vai checar esse dado. Então, ela sempre apresenta a frase temática e, junto com a frase temática, os textos motivadores. Eu posso, então, fazer cópia dos textos motivadores? Não pode. Não deve e não pode. Mas então, professora, qual é a função dos textos motivadores? É trazer ali um olhar sobre o tema. É mostrar para o candidato aquilo que é possível de ser escrito, não no sentido de ser copiado, mas no sentido de trazer uma clareza, uma abordagem a respeito do tema. Então, você pode até utilizar trechos do texto para motivar a sua escrita, mas não pode fazer cópia. Lembrando que sempre a gente vê que uma redação nota máxima, ela ultrapassa, ela vai além daquilo que está escrito nos textos motivadores. Então, não descarte os textos, porque eles vão te ajudar a entender exatamente o tema solicitado. Mas também não fique preso necessariamente a eles, porque isso pode te deixar em uma nota relativamente mediana. Passando por esse detalhe de entender que a banca, o Instituto AOCP, entrega o tema, entrega os textos motivadores, você precisa analisar qual é o formato que vem esse tema. Ele vem por meio de uma declaração, ele vem por meio de uma pergunta, de um questionamento. A banca utiliza esses dois modelos. No concurso da PM Goiás do ano de 2022, a banca fez uma pergunta. Então, ela construiu ali a frase temática por meio de uma pergunta. Lá nos meus cursos, eu explico detalhadamente como você deve redigir um texto a partir de uma pergunta. Mas aqui eu já vou te dar um spoiler. Você vai precisar se posicionar.
A redação que tem uma nota alta ou ali próxima da nota máxima, mesmo sendo uma pergunta que você fique ali em cima do muro, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, na hora de escrever o seu texto, o ideal é o seu posicionamento. Escolhe o posicionamento e fique firme ao longo da sua redação. Então, sim, você vai precisar responder aquela pergunta no formato de texto com um posicionamento claro. Tá? Passando por essa questão de como vem a apresentação da proposta da redação, eu já te mostro que a banca tem uma preferência por assuntos relacionados a atualidades, a comportamentos, tecnologia, relações sociais e até a questão da segurança pública. E até por quê? Porque aí você já deve estar pensando assim, o meu concurso PMDF vai cair um tema relacionado à segurança pública. Não se limite a isso. Nem sempre o Instituto AOCP cobra um tema relacionado à área de atuação. Pode cobrar? Pode. A banca fez isso no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Mas ela não fez isso na PM Goiás, nem na PM Espírito Santo. Então, você tem que se preparar pensando na abrangência temática, nas diversas possibilidades temáticas. E aqui, eu já coloco também para você ir com mais tranquilidade, os temas que foram cobrados no ano de 2022. Então, todos esses temas que estão listados aqui na tela do computador foram temas cobrados pelo Instituto AOCP no ano de 2022. O primeiro deles é a questão do tempo utilizado na internet. É prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Aí faltou o ponto de interrogação, porque lá na prova vem com ponto de interrogação. Na sequência eu vou te mostrar como que a banca colocou, porque eu vou fazer ali um destaque de toda a proposta que foi cobrada na PM Goiás. Então aqui é sim uma pergunta. Aqui a banca quer um posicionamento claro. O tempo, ele é prejudicial ou ele é uma necessidade? Foca em mim, porque esse tema, ele foi campeão assim de dúvida nos candidatos depois, quando eles tiveram ali a correção da discursiva. Eu fiz recurso para esse concurso e eu chequei várias provas que os candidatos falaram dos aspectos positivos da internet ou dos aspectos negativos da internet. Mas qual é o problema, Camila? O problema é a palavra tempo. A banca checou, ela olhou linha por linha se o candidato mencionou ao menos uma vez a palavra tempo. Aquele candidato que não mencionou a palavra tempo, ele não teve mais do que 50% da nota. Então, considerando 4 pontos, se você não coloca em nenhum momento do seu texto a palavra tempo, você seria prejudicado. Então, observe a importância de entender e identificar todas as palavras-chave ali dentro da composição da frase temática. Então, aqui era importante tempo, internet, necessidade, né, ou prejudicial. Então, assim, entender que é o tempo, não é necessariamente a internet. Um está atrelado ao outro, mas mostrar para a banca essa questão do tempo, o tempo que se gasta, o tempo de uso, isso foi essencial. Depois, em outro concurso, também de carreira militar, nós tivemos aí PM Espírito Santo, saúde mental no ambiente de trabalho. Saúde mental no ambiente de trabalho é um tema abrangente. Você pode falar dessa relação, dessas relações no ambiente de trabalho, que de alguma forma implicam a saúde mental, mostrar todo esse aparato e mostrar dentro das corporações militares ou não. Eu corrigi provas de alunos que tiveram ali uma excelente abordagem, que falaram da saúde mental do trabalhador como aspecto geral. Outros falaram desse aspecto geral, mas em um parágrafo do texto centraram ali na corporação pela qual eles gostariam, né, querem integrar. Então, falaram dessa saúde mental ligada à carreira policial, mas não é esse o tema. O tema é um tema abrangente. Então, aqui eu te mostro como que a banca não tem uma preferência, um alinhamento. É concurso de carreira policial. Então, vai aparecer ali segurança pública, saúde do policial militar ou qualquer tema atrelado a carreiras militares. Não, ela é abrangente e o melhor que você faz é se preparar para diversos temas. Olha o que a banca colocou
no concurso do TRT-19. Agora é um concurso voltado para tribunais e ela colocou a empatia no ambiente de trabalho. Então, a gente percebe que o Instituto AOCP, ele está aí com uma tendência para abordar essa questão relacionada ao ambiente de trabalho, seja por meio da empatia, seja por meio da saúde mental. Nós tivemos no concurso da PCDF, não foi Instituto AOCP, mas é um tema bem interessante para ser analisado. Foi a questão do racismo recreativo. Então, quem sabe, pode ser, sim, um tema cobrado na redação da PMDF. O racismo recreativo, aquele racismo que parece uma brincadeira, mas não é, tem sim a intenção de agredir, de ser preconceituoso dentro das corporações, dentro das organizações de trabalho. Voltando aqui, para a gente fechar esses temas cobrados pelo Instituto AOCP, eu tenho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde a banca cobrou a importância das relações sociais. Veja como ela também tem esse caráter de avaliar, analisar o que o candidato consegue argumentar em prol das relações humanas, das relações sociais. Afinal de contas, o mundo do trabalho também perpassa por essas relações sociais. E, por fim, o tema cobrado no concurso de bombeiro militar do estado de Goiás. Aqui a banca já trouxe uma relação entre o tema da relação com o cargo pretendido. Então, a gente tem a importância do conhecimento sobre primeiros socorros para a população em geral. Então, veja que a questão dos primeiros socorros é bem pertinente para o Corpo de Bombeiros. Então, ela já trouxe ali esse assunto, de certa forma, atrelado à banca. Mas não é uma recorrência. Não quer dizer que a banca sempre faz isso, como faz geralmente, de uma forma mais acentuada, o Sebrasp. Então, passando por esses pontos, por que é importante você checar os temas anteriores? Ah, Camila, a banca pode cobrar o mesmo tema? Dificilmente ela vai cobrar um tema idêntico, mas você começa a perceber que a tecnologia, as relações de trabalho, as relações pessoais são preferências do Instituto AOCP. Então, fazer essa leitura, checar como a banca dispõe o tema, como ela coloca os textos motivadores, é uma forma de você se preparar com segurança, com intencionalidade. E agora vem a parte mais importante da aula. Depois que a gente entende esse passo a passo aí da correção, esses pontos importantes, eu vou te apresentar como foi organizada a redação da PM Goiás e fique comigo porque eu vou te mostrar um modelo de redação nota máxima para a PM Goiás. Então aqui a banca trouxe vários textos motivadores. Depois você pode pausar o vídeo, acompanhar a leitura de todos eles. Mas o primeiro texto, ele mostra como que o mundo, né, se aproxima à marca de 5 bilhões de usuários de internet. E isso corresponde a 63% da população. Ou seja, o quanto a internet está presente nas relações humanas, no dia a dia do indivíduo. Isso é inegável, isso acontece numa esfera global. Então, ela mostra essa influência, essa relação, essa dependência da internet no primeiro texto. No segundo texto, aqui continuando, no segundo texto ela traz um gráfico em que é validada a evolução do número de usuários ativos na internet. Então, ano a ano, a gente vai vendo como essa dependência, essa relação, esse número de usuários conectados vai crescendo de uma forma exponencial. Por fim, a banca traz aqui o uso das mídias sociais no trabalho, que também aponta para um crescimento. E, na sequência, ela traz uma charge em que é pontuado: sabia que existe vida fora da internet? Me manda o link. Então, de uma forma mais irônica, aqui para fechar todo esse aparato de mostrar a influência da internet, ela coloca algo que converge mais para a questão das relações humanas. Até que ponto a internet é benéfica e até que ponto ela é prejudicial? Pois bem, passando por esse detalhamento, essa apresentação dos textos motivadores, é importante que você cheque ali
a frase, digamos assim, a frase temática. Então, geralmente o Instituto AOCP, ele apresenta, após os textos motivadores, um encaminhamento no formato de enunciado. Aqui foi disposto, motivado pela leitura dos textos de apoio, sem copiá-los ou parafraseá-los, redija um texto dissertativo que discuta a seguinte temática. Então, ela traz ali, de uma forma bem pontual, aquilo que precisa ser tratado. O tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Então, por meio de uma pergunta, aqui com o ponto de interrogação, por meio de uma pergunta, a banca quer que você redija uma dissertação, apresente posicionamento em relação ao tema proposto e sustente o seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, aqui, a banca pede tempo, internet, tempo gasto na internet. Necessidade é algo necessário ou é algo que prejudica o indivíduo? Bom, Camila, o que você acha quando vem um tema assim, ou o que eu devo fazer? Eu tenho que olhar os textos motivadores para ver aquilo que a banca quer ler no meu texto? Normalmente, sim, é válido você checar os textos motivadores, mas normalmente, quando a banca traz uma pergunta, a única coisa que ela quer é que você sustente o seu ponto de vista. Então, se você fizer um texto com sustentação, com organização, seguindo os critérios de correção, mostrando que a internet, independente das relações, ela é benéfica, ok, não tem nenhum problema. Ah, eu quero mostrar que esse tempo gasto pode ser prejudicial. Ok, não tem problema. Então, aqui, dificilmente a banca vai querer um posicionamento único. Ah, nós vamos caminhar aqui para aqueles alunos que mostram, para aqueles candidatos que mostram que a internet, o tempo gasto da internet é prejudicial. Não, ela nem pode fazer isso. O que ela quer saber, o que ela quer checar é se você consegue construir um texto atrelado ao tema, mostrando o tema de uma forma organizada e consistente. É isso que a banca vai checar na hora da escrita da sua redação. Bom, passando por essa etapa de entender os textos motivadores, entender a frase temática, vem agora o passo a passo para a escrita da redação. Aqui eu vou te mostrar um modelo passível de nota máxima, um modelo que o candidato ele consegue mostrar o tema, ele consegue ter consistência, fazer uso das estratégias argumentativas, ele constrói tudo aquilo que é essencial para a escrita de uma introdução, para a escrita de um desenvolvimento, de uma conclusão, ou seja, ele garante uma nota máxima também na questão da estrutura, com muita coerência, com coesão e com domínio à norma culta da língua portuguesa. Então, antes da gente iniciar, eu quero chamar aqui a sua atenção para a legenda que está disposta na tela. Eu sempre trabalho nos meus cursos mostrando para o aluno que para escrever uma introdução, ele precisa passar pelo CTA. O que é o CTA? É o contexto, é a tese, são aqueles argumentos que serão desenvolvidos ao longo da redação. Existe algo que é fundamental, você não pode sair da redação sem fazer, que é o contexto e tese, é o C e o T, contexto e tese. O encaminhamento dos argumentos fica muito organizado, porque você já mostra para o examinador sobre o que você vai falar, no D1 e no D2. Mas ele não é, digamos assim, um ponto essencial, fundamental, que se você omitir, vai te prejudicar. Não. Passando por isso aí, eu trago aqui, com o advento da internet, diversos setores sofreram mudanças na comunicação e no exercício de várias formas de se comunicar. Pensando nisso, eu tenho aqui a internet que já vai trazendo o contexto. Depois eu venho. Entretanto, nos últimos anos, com a justificativa de utilizar esse recurso tecnológico para comunicar, trabalhar e estudar, o tempo gasto na internet aumentou consideravelmente. Nesse viés, é preciso realizar uma análise entre o prejuízo e a necessidade do tempo consumido nessa rede mundial. Então, veja que aquelas palavras-chave necessárias de serem apresentadas no texto já foram delimitadas na introdução. Isso traz uma maior clareza para o seu texto, permitindo que o examinador faça esse exercício de identificar as palavras-chave. Porque a banca ela vai fazer isso. Ela vai olhar para a sua introdução e ver se você consegue, na introdução, já anunciar todo o tema na sua estrutura, na sua complexidade ou na sua abrangência total. E aqui, a gente percebe isso. Então, nós temos esse advento da internet, nós temos que o tempo gasto na internet
aumentou consideravelmente, seja para trabalho, seja para o estudo, seja para as interações. E na sequência, eu tenho aí, para fechar o parágrafo, o que que esse tempo é? O que que esse tempo me diz? Ele é prejudicial ou ele é uma necessidade? Camila, mas aqui não seria interessante já trazer o meu ponto de vista, que eu vou defender ao longo do texto, que ele é prejudicial? Pode, sem nenhum problema. Nesse modelo que eu trago para vocês, a candidata, ela colocou essa discussão em voga, mas no primeiro parágrafo argumentativo, ela já vai trazer o seu ponto de vista. Isso pode acontecer, tá? Tanto é que foi uma nota excelente na redação aí. Bom, depois eu tenho o desenvolvimento 1. Dentro do desenvolvimento 1, veja como eu inicio o meu parágrafo. Eu inicio ele aqui com conectivo e dentro dele eu mantenho o uso dos conectivos. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês, de comentar, mas na introdução eu já garanto ali 2 conectivos. Observe o uso do entretanto e observe o uso nesse viés. Então, por que essa questão aqui tem que ser organizada, tem que ser dita, né? O uso desses conectivos, porque eles vão propiciar a questão da coesão. Bom, agora eu tenho 3 marcações de diferentes cores dentro do meu parágrafo. Eu quero te dizer que para você construir um parágrafo argumentativo, é importante você entender a lógica dele. O que deve ter em um parágrafo argumentativo? Você deve começar pelo tópico frasal, que é a ideia central que vai ser desenvolvida ao longo dos parágrafos. Depois, você deve passar pela fundamentação argumentativa, que é o ponto central, é onde você mostra para a banca ali que você tem total consistência nos seus detalhamentos daquilo que você vai informar e depois você vai fechar o seu parágrafo. Então, teoricamente, um parágrafo bem escrito, ele tem que ter 3 períodos. Ele até pode ter 2 períodos, mas o ideal é que ele tenha 3 períodos. E para fazer a conexão e a composição desse parágrafo, não esqueça dos conectivos. Então, veja como foi construído aqui. Inicialmente, embora a internet tenha trazido muitos benefícios à sociedade, ponto positivo, ela pode ser um lugar perigoso para as crianças, que podem ser expostas a conteúdos inapropriados. De acordo com uma pesquisa realizada pela ONG SaferNet Brasil, mais de 80% das crianças e adolescentes que usam a internet já foram expostos a conteúdos pornográficos e 36% já foram vítimas de algum tipo de violência online. Nesse sentido, é crucial que os pais monitorem o acesso e o tempo gasto nas plataformas digitais pelos seus filhos, pois além de serem vulneráveis a conteúdos impróprios, as crianças podem sofrer de ansiedade, agressividade e intolerância por ficarem muito expostas à tela. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um tópico frasal, é benéfica, a internet é benéfica, mas ela pode sim ser prejudicial. E ao longo de todo o parágrafo, eu vou mostrar como ela pode ser prejudicial. Então, aqui eu tenho, é um lugar perigoso. Por quê? Porque crianças, adolescentes podem ser expostos a conteúdos impróprios, inapropriados. E aí eu mostro por meio de um dado estatístico. Então, quando é apresentado que 36% das crianças já foram vítimas de algum tipo de violência ou que 80% das crianças e adolescentes usam a internet, é um dado importante, é um dado considerável aí, baseado na ONG SaferNet Brasil, para tratar do tema, para mostrar o quê? Que a internet, o tempo gasto na internet pode sim ser prejudicial. Por quê? Porque ela permite que conteúdos impróprios sejam acessados por crianças. Isso se não tiver um acompanhamento, isso se a criança não for monitorada ali por um responsável. E para fechar o parágrafo, é apresentado aí uma pequena proposta para resolver esse problema. O que é crucial? É crucial que os pais monitorem esse tempo de acesso. Além disso, a internet ainda pode ser prejudicial. Por quê? Porque ela pode desenvolver em crianças, em adolescentes, a agressividade, a ansiedade, a intolerância e até mesmo a depressão. Então, veja como nesse D1 houve
a defesa desse tempo gasto à internet como algo prejudicial, trazendo como cerne da argumentação a questão da criança e dos adolescentes em exposição a conteúdos virtuais, a plataformas digitais, o uso da internet. Então, foi por esse lado aí apresentado e defendido que a internet pode sim ser prejudicial. No segundo desenvolvimento, eu tenho também 3 composições, 3 períodos, digamos assim. Na verdade, tem até mais do que 3 períodos, mas 3 partes que compõem o parágrafo. Eu tenho os conectivos, né, que não é necessariamente uma parte, mas é aquilo que vai linkando as partes. Eu tenho o tópico frasal, a fundamentação e o fechamento do texto. Então, além disso, o tempo gasto na internet também pode ser prejudicial para aqueles que ficam demasiadamente nas redes sociais e nos jogos online. Essa prática pode afetar a saúde mental e social dos usuários. Então, ao defender que esse tempo gasto pode ser prejudicial, eu já mostro aqui para vocês a questão da consequência, que foi anunciada no próprio tópico frasal. Então, na sequência, é importante você observar como que essa fundamentação vai dar conta de trazer clareza para aquilo que foi anunciado no tópico frasal. De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Chicago, a dependência da internet é comparável à dependência de drogas, com efeitos negativos no bem-estar emocional e na produtividade dos usuários. Então, faz uma comparação e depois traz aí uma argumentação mais profunda. Ao afetar as relações sociais, ratifica-se a citação do cientista Albert Einstein, uma vez que se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. Dessa maneira, as consequências do uso em excesso da internet pode afetar o convívio em sociedade. Então, aqui, a gente percebe que a argumentação ela foi construída na seguinte cadência. Primeiro, mostra-se que ela é prejudicial, esse tempo gasto na internet, ele pode ser prejudicial, sobretudo para as pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais, jogos online. Depois, a gente tem um detalhamento de que esse tempo gasto ali pode converter para um vício. E esse vício, ele é tão nocivo quanto um vício por drogas, no sentido de prejudicar o bem-estar e a produtividade. Claro aqui que teve uma intensificação, né? Comparando aí a dependência da internet com a dependência de drogas. Mas é algo pautado em um estudo utilizado pela Universidade de Chicago. Além disso, delimita-se que reflete essa dependência no bem-estar emocional e na produtividade. Depois a gente percebe o quanto essa dependência, essa exposição ao digital casa com a citação do cientista do Albert Einstein, que diz que se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. Ou seja, as pessoas elas são mais tecnológicas, elas gastam mais tempo relacionando pelos meios digitais, via avanços tecnológicos, via propagação da internet, propagação das redes sociais, do que nas formas de sociabilidade. E aí, para arrematar o texto, a gente tem aqui uma conclusão que encaminha, que dá sequência a essa citação que foi apresentada. As consequências do uso em excesso da internet podem afetar o convívio em sociedade. Então, veja que ao longo do parágrafo do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2, ficou claro, né, ficou evidente esse posicionamento a respeito de que o tempo gasto na internet pode sim ser prejudicial. E agora vem a conclusão. Bom, conclusão para o Instituto AOCP. Tem alguma obrigatoriedade? Eu preciso fazer uma síntese? Eu preciso fazer uma intervenção? A proposta de intervenção, ela é obrigatória? Não é. No edital, nós não temos em nenhum momento a obrigação de escrever uma proposta de intervenção. Mas aqui, quase no final da aula, eu quero te dar uma dica importante. Se a banca apresenta um problema social, a intervenção ela é uma maneira mais prática e até mesmo mais eficiente de fechar o texto. E assim, eu apresento aqui a intervenção por meio da conclusão. Então, para fechar o texto, eu tenho, portanto, é preciso que haja uma autoavaliação coletiva sobre o tempo gasto diante dos recursos digitais. Então, tem que fazer o quê? Tem que autoavaliar.
Ademais, é preciso cautela para identificar as vantagens e os prejuízos atrelados às novas formas de sociabilidade. Ademais, deixa eu continuar. Ademais, cabe também aos pais fiscalizar sobre o tempo gasto diante da tela de crianças e adolescentes, bem como é necessário o equilíbrio para que a internet não seja prejudicial, para que ela seja apenas uma necessidade do mundo contemporâneo. Veja que no final do texto ainda foi retomado aí a frase temática. Então, para que ela seja uma necessidade, para que ela traga apenas benefícios, é importante ter alguns cuidados. Essa autoavaliação, esse autoconhecimento do tempo gasto, de que o tempo gasto não está excedendo aquilo que deveria, né, acontecer, a forma que deveria acontecer, o cuidado de não deixar que os recursos digitais substituam as formas de sociabilidade e, por fim, tem também essa preocupação dos pais com o uso da internet no que refere a crianças e adolescentes. Por quê? Porque esse foi um argumento desenvolvido ao longo do texto. Então, essa é uma proposta de resolução da redação que já foi cobrada pelo Instituto AOCP no concurso da PM Goiás. O meu intuito foi te mostrar pontos importantes do seu edital, mostrar como você deve redigir uma dissertação argumentativa, priorizando na introdução o contexto e a tese, priorizando nos parágrafos de desenvolvimento tópico frasal, a fundamentação via estratégia argumentativa e o fechamento do texto e, por fim, fazer uma conclusão, que pode ser por meio de uma síntese ou de uma proposta de intervenção. Então, esse foi o meu objetivo. Se você quer aprender mais sobre a redação do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, quer ter a sua redação corrigida pela minha equipe, não esqueça de visitar aqui o meu Instagram e de checar o link do meu pacote de correção totalmente focado no Instituto AOCP. Lembre-se que para chegar à excelência, você precisa de entender a teoria, precisa de treino e precisa da correção de um especialista. É por meio da correção que você vai identificar os erros para não cometê-los novamente e vai aprimorar a escrita do seu texto. Então, se você gostou desta aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para ter mais conteúdos gratuitos de valor dispostos aí para você. Muito obrigada e até a próxima aula.